Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de histórias. Hoje irei contar mais uma história aqui para vocês. Mas antes de tudo, você que não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e bora para a história então. Hoje eu vou contar para vocês a história de Gerson e Joyce. Gerson e Joyce, eles eram um casal recém-casados e Gerson queria muito ter filhos. Só que Joyce queria muito passear, muito se divertir, muito viajar. Então ela queria aproveitar mais antes de ter filhos, né? De ter um bebê, que ela achava que seria melhor ela fazer isso primeiro e depois se dedicar aos seus filhos. Só que Gerson, ele queria muito ter filhos. E ele ficava na cabeça de Joyce: não, você precisa engravidar, você tem que engravidar, eu quero um filho seu. E ela o convenceu então que eles tinham que viver primeiro a vida, só os dois, curtir. Só que ele achava que eles poderiam curtir sim com filho e tal, mas ela dizia que com filho ia ser um pouco mais difícil. E ela conseguiu por um momento convencê-lo então de dar um tempo nesse assunto de ter filhos. Só que ele ficou assim na retaguarda ali. E foi passando-se o tempo, né? E o casamento começou a entrar em rotina, monotonia, tal. Mesmo ele saindo muito, viajando, só que o casamento decaiu um pouco, né? A rotina começou a corroer o casamento. E aí, Gerson começou a bater de novo na mesma tecla, que queria ter um filho, porque o casamento estava ruim, tal. E aí ela falou assim, não, tá, eu vou me programar e vamos ver. E não deu uma resposta definitiva que iria engravidar ou não. Só que ela decidiu, por si própria, engravidar e fazer uma surpresa para Gerson, porque ela sabia que ele queria muito e aí seria uma grande surpresa para ele. Então ela parou de tomar os anticoncepcionais sem avisá-lo, tal. E ele só na expectativa de que um dia ela chegasse nele e falasse: ó, parei com o anticoncepcional e agora a gente pode tentar. Só que ela não falou, porque ela queria que fosse surpresa, né? Que ela engravidasse e depois ela contasse para ele uma surpresa que ele iria ficar muito assim contente com ela. Só que como o casamento estava meio que desequilibrando ali, meio na corda bamba, ele não ligou mais, talvez ficou um pouco distante, né, de Joyce. Toda vez à noite ele chegava, contava o dia dele, como tinha sido, e ele já não estava mais fazendo isso, e ela ficou meio assim e tal. Só que ele também, ele era muito, tinha ele tinha o carinho, né, por ela, ele era um marido muito atencioso também, só que ficou um pouco distante. E, e às vezes, assim, eles faziam jantar romântico, né, para dar um up no casamento. E algumas vezes ele fez alguns jantares que ele cozinhava para ela. E ela tinha vezes que, como ela estava tentando engravidar e ela engravidou nesse período, ela começou a sentir muitas náuseas, né? Só que ela não sabia que estava grávida ainda. E quando tinha esses jantares que ele fazia, ela não queria comer porque ela estava enjoada. E aí ela se sentiu também com irritada à noite. Ele se aproximava dela, ela não queria nada com ele. Do perfil assim de mulher grávida no comecinho da gravidez. Então ela percebeu que ela estava nas primeiras semanas diferente, e ele cada vez se afastando porque ela
estava diferente com ele também, mas era por causa da gravidez. Então ela decidiu fazer o exame, né? Vou fazer o exame porque eu sou diferente, eu parei com anticoncepcional. E ela falou assim: pode ser que eu estou grávida. Só que a gravidez, talvez, para ele achou que ela estava excluindo ele, não estava mais ligando para ele. Então, da mesma forma que ele se afastou um pouquinho, ele achou que ela se afastou muito dele. E o que que ele fez? Ela tinha uma prima que frequentava muito a casa dela, né? E antes deles casarem, tudo, ela foi madrinha de casamento, eles tinham uma amizade. E ele começou a se engraçar com a prima dela, porque ele trabalhava no lugar que a prima dela trabalhava, então os dois trabalhavam juntos. E eles começaram a conversar e conversar e conversar e dar atenção mais para essa prima. E deu que ele contou que o casamento dele estava quase acabando, que ela não tinha mais interesse por ele. Então a prima foi consolá-lo e ficou com o Gerson. E eles, lógico, fizeram amor ali nessas saídas e tal. E a prima engravidou do Gerson, a prima da Joyce. E a Joyce, que tinha parado com anticoncepcionais, né? Também tinha engravidado, só que ela não sabia até antes de fazer o exame, né? Se estava ou não grávida. Ela fez o exame e aí a prima contou para ele: ó, Gerson, eu tô grávida de você. Você falou que aconteceu, que a gente ficou junto e tal, e agora eu engravidei. E ele ficou super contente, porque ele sempre quis ter um filho, né? E aí ele falou assim: meu casamento tá acabando mesmo, eu vou terminar com a Joyce e vou ficar com você. E aí a Joyce fez o exame e marcou uma noite, assim, falou assim, ligou para ele no trabalho e falou assim: eu preciso muito falar com você, a gente precisa conversar. E era a surpresa que Joyce tinha para contar que estava grávida, pois ela já tinha feito o exame e já estava lá tudo comprovado que ela estava realmente grávida. Só que a prima também já tinha engravidado, né, do seu marido. E aí ele falou assim: não, tá bom, vamos conversar, eu também preciso conversar com você. Só que a conversa dele era sobre a separação, porque ele não queria mais ficar com ela, porque tinha engravidado a prima. Tá, chega na hora desse encontro aí, né, desse jantar, e aí ela senta assim na mesa e fala: Gerson, eu preciso falar um assunto muito sério com você. Faz aquele suspense todo. E ele fala o mesmo, ele fala assim: eu preciso também contar uma coisa muito séria para você, muito importante sobre nós, né, sobre o nosso casamento e tal. E ela fala: então conta você primeiro, depois eu conto, eu falo a novidade, eu conto para você. E ela insistiu que ele falasse primeiro, então aí ele contou que tinha engravidado a prima dela e que o casamento deles estava ruim porque alguns jantares que ele fez para ela nem quis provar, mas ela não provou porque ela estava enjoada por causa da gravidez, só que ela não sabia e não contou a ele. Muitas vezes ele procurou ela e ela também não estava disposta, mas era por causa também da gravidez. E aí ele se sentiu rejeitado e foi se consolar com a prima, engravidou a prima. E aí ele contou que a prima dela estava grávida e por esses motivos ele a procurou e claro que não era certo e claro que ele iria ficar com a prima agora. Só que ela tinha uma grande notícia para falar, que ela estava grávida dele, que ela estava grávida do filho que ele sempre quis. E aí ele disse: agora conta o que você queria falar tanto comigo. E ela disse: eu acho melhor você pegar então suas coisas e ir lá com a minha prima que você engravidou para ter o seu filho lá com ela, porque o meu filho eu vou ter sozinha.
que é o seu filho. Então, ele ficou super desorientado, ele queria voltar, né, atrás, tipo, não, eu vou ficar com você porque você é minha esposa, eu amo você e o que eu tive com a sua prima foi só um lance, eu vou assumir o filho dela, mas eu quero ficar com você, com o nosso filho. E ela disse, não, você na primeira dificuldade que teve do nosso casamento tá assim perturbado, você já foi e já ficou com a minha prima, ainda se fosse uma outra pessoa, né? Uma outra mulher que eu não conhecesse, mas logo com a minha prima, não tem jeito. Ela disse que ele, então, eles se separaram, ela criou, né? Ela teve seu bebê, tudo. Ele tomou as responsabilidades de pai, com pensão e tal. Mas aí ele teve que ir lá morar com a prima, ficar com a prima dela. Então, literalmente, ele trocou um casamento que era muito feliz ali por um caso rápido, por um consolo, vamos dizer assim. E Joyce criou seu filho e não, ela disse que nunca mais quis ter outro relacionamento. Ela só teve. Ela só quis sair depois, né? Ela só quis viver a vida como ela queria sempre. Mas agora ela estava vivendo isso com seu filho. E aí, pessoal, gostaram dessa história? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se inscreve no canal quem não é inscrito. E compartilhe esse vídeo para todo mundo ver. E é isso, gente. E até a próxima história. Beijos!